Fala galera, eu sou mais Edu, aqui é a professora Leila com vocês mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de filosofia. Bom, como nós vimos nas duas primeiras aulas, superficialmente vimos que a filosofia é uma área bastante extensa, que se divide em vários outros subtópicos para seu estudo, tão extenso que é. Vimos em parte o significado do seu termo, entre outros. Dentre os subtópicos que nós vimos que devemos dar importância, maior importância, não só para eles, mas maior importância com relação ao Enem, nós vimos a filosofia antiga. Bom, a filosofia antiga é, por alto, no caso, a origem da filosofia, certo? Ela surgiu no século VII a.C. A filosofia, nesse caso, ela veio ali de uma forma a procurar explicação para coisas que não eram mais suficientes, respostas que não eram suficientes. Porém, nós tivemos, de certa forma, uma resposta única para a filosofia. Um termo, no caso, que é a filosofia como amigos do saber. Não detentores de sabedoria e não sábios, mas amigos do saber. Nesse período da filosofia antiga, era dada uma importância muito grande para pesquisas, para questionamentos em relação à natureza, em relação a deuses, a relação entre homem e o cosmos, entre aspas. Só que, com o surgimento da filosofia antiga, no caso com a sua solidificação, foi se fazendo a troca dessas explicações muito rasas, dessas crenças, desses mitos. Foi fazendo essa troca pela razão. Você sai do logos, você sai do mito e vai para o logos. Ou seja, você sai de uma explicação muito rasa e procura a razão de ser das coisas. Você não se contenta meramente com a respostinha, digamos assim, muito rasa, não suficiente, certo? Quando se fala no surgimento da filosofia, como toda matéria, nós temos que dar uma atenção específica, uma atenção maior também para o seu contexto histórico. E qual seria o contexto histórico dessa filosofia? Juntamente com a relação com o período. Vamos ver as duas juntas. Ela surgiu num momento em que a população grega, a comunidade grega, estava se tornando uma polis, uma cidade-estado, ou seja, ela estava tendo uma certa transformação no seu modo de organização social. Ou seja, para eles também não bastava mais explicações tão básicas. Eles precisavam de algo firme, eles precisavam de uma base maior para solidificar aquela transformação, para deixar de ser, de certa forma, uma comunidade muito simples e tornar-se uma cidade-estado mais complexa, com a organização de hierarquia mais sólida, certo? Então, a filosofia encontrou um grande alicerce nessa troca de mito, de crença por razão. Afinal, a filosofia tende a utilizar mais da razão, certo? Porque se você basta acreditar em crenças, em mitos, em falácias, assim, por assim dizer, você não precisa de explicação mais profunda sobre isso. Então, com esse surgimento, o surgimento da polis na comunidade grega, a filosofia encontrou a sua base, digamos assim, para se solidificar, para entrar em consenso. Durante essa filosofia antiga, nós podemos encontrar alguns filósofos que foram de grande importância ou de uma importância acima dos outros, não mais importante, mas uma importância um tanto quanto significativa, que é o caso de Pitágoras de Samos. Quem é Pitágoras de Samos? Pitágoras de Samos é o cara a quem se atribui o termo filosofia, quando ele mesmo se chamou de amigo do saber, certo? Ele, lógico, vamos lembrar, não é algo que você pode afirmar com precisão, com afinco, certo? Mas atribui-se a ele ao termo filosofia.
amigo do saber. Seria Pitágoras do Céu. Gente, cuidado para não embolar com essas setinhas minhas aqui não, viu? É só para vocês se situarem, para a gente conseguir ligar uma coisa à outra, tá? Então, Pitágoras de Samos criou o termo filosofia. Por aí podemos parar com ele por um tempo, pois vimos a maior importância dele, que é a criação do termo filosofia. Outro que nós podemos ver é Tales de Mileto. Tales de Mileto. Gente, só uma questãozinha assim, só uma curiosidadezinha. Quando você vê aqui no final, no nome dos filósofos, de Samos, de Mileto, você vê Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia. Esse de uma outra palavra, de Eleia, de Samos, significa o local de onde eles vieram. Não pode ser que não sempre, mas a maioria das vezes se refere ao local de onde eles vieram, certo? Pois bem, Tales de Mileto foi uma figura extremamente importante para a solidificação dessa filosofia. Por quê? Nesse momento aqui, ó, da filosofia, os filósofos, eles acreditavam que essa interpretação que eles tinham das coisas era dada por Deus, pelos deuses, né? Então, por isso que você via também uma forte influência cristã. Cristã não, mas uma influência mais religiosa. Porque eles acreditavam que toda aquela interpretação, aquela sabedoria a qual eles tinham acesso, era dada, era concedida pelos deuses, certo? Pois bem, Tales de Mileto não se contentou com essa explicação. Aí vemos e quebramos novamente esse paradigma de mito e passamos novamente ao logos. Você não se contenta mais com essa questão de tudo ser Deus, os deuses, porque a filosofia aqui era ligada extremamente à figura de deuses. Qualquer forma de filosofia feita ali era ligada à figura de Deus. Ali eles tratavam bastante de uma forma teológica, com Deus no centro das coisas, no centro de tudo. E o surgimento dessa filosofia trouxe, pelo contrário, trouxe a razão para o centro de tudo. E a razão, logo, você vai ligar à figura do homem. Olha, gente, que letra maravilhosa, né? A figura do homem. Ou seja, você sai de um teocentrismo e passa para um antropocentrismo, gente. Vamos dar uma apagadinha aqui para a gente ter uma visualização melhor, certo? Você deixa de acreditar, de se contentar com respostas meramente, digamos assim, meramente religiosas. Você sai do teo e vai para o antro. Não é o antro de cobras, não, tá, gente? Antro no sentido de o homem no centro das coisas. Homem como centro. Tales de Mileto, ele dá um gás nessa hora de se trocar de um para o outro. Porque ele procura colocar a razão em tudo. Tudo tem que ter uma explicação lógica. A razão, ele não se contenta com isso. Ele quer algo concreto, algo de certa forma experimental, que você prove. Se uma pessoa te falar, a água do mar é salgada. Por quê? Tales de Mileto te pergunta, por quê? Porque Deus fez a água do mar salgada. Para ele não é suficiente. Você vai ter que ir lá na praia, lá em Guarapari, e trazer um copo de água da praia para ele provar. Porque aquilo tem que ter explicação racional, mas só ele provar a água vai bastar? Não vai, tá? Você vai ter que ir lá, pesquisar por que aquela água é salgada, vai ter que trazer um exame de laboratório para ele, certo? Ou seja, você quer algo concreto, certo? Você quer algo que possa ser provado. Não bastam coisas supérfluas, tudo bem? Certo? Então, pessoal, ó, filosofia antiga é onde nós vemos a grande troca, uma enorme transição da filosofia teocêntrica para antropocêntrica. Beleza. Mas não para aqui. Assim como a filosofia é muito grande, a filosofia antiga também é bastante extensa.
Por isso se divide em escolas. Como algumas outras áreas da filosofia também se dividem em escolas. As escolas da filosofia antiga, elas se divergem um pouquinho entre elas. Nós temos a escola jônica, vamos escrever aqui, ó. A gente tem que apagar, né, gente? A gente vai copiando e vai apagando. Gente, depois vocês podem voltar no início do vídeo e anotar os tópicos que estavam lá sem riscar ainda, tá? Para vocês terem de certa forma, um direcionamento na hora de fazer o resumo de vocês, tá? Nós temos a escola jônica, eleática, atomística, e itálica. E assim como também o nome dos filósofos são bastante ligados ao local onde eles surgiram, as escolas também. A escola jônica faz referência ao local onde ela surgiu, a escola eleática faz também, e a escola itálica também. Ou seja, nós dividimos a filosofia antiga em várias escolas para termos uma maior dimensão da sua profundidade. Aqui, ó, nós vamos procurar uma base para a razão. Se aqui nós trocamos o mito pela razão, aqui nós queremos fundamentar essa razão. Nós queremos achar algo que prove que a razão é melhor, que ela é suficiente, que ela sim pode te dar um caminho. Mas, ó, nós conversamos nas primeiras aulas e vimos, ó, tá vendo que não é uma escola só? Pelo contrário, são 4. Por quê? A filosofia tem vários caminhos. E assim, consequentemente, várias respostas. Ou até mesmo uma resposta só, em que vários caminhos cheguem até ela, certo? Então, pessoal, vamos ficar por aqui hoje, tá? Filosofia antiga, vamos dar uma resumida rapidinha? Filosofia antiga surgiu no século VII a.C., mais ou menos, num período em que a cidade grega passava de uma transição, de uma organização social. Ela deixava de ser uma mera comunidade e passava a ser uma polis, uma cidade-estado, em que um período em que as pessoas, em que os filósofos deixavam um pouco de lado a questão de Deus, da explicação dos deuses para tudo, e passavam a acreditar um pouco mais na razão, queriam uma explicação fundamentada e concreta, certo? Aqui nós temos também o surgimento da palavra filosofia, entre aspas, vamos sempre lembrar que a gente não pode afirmar nada, né, gente? Para Pitágoras de Samos. Vimos Tales de Mileto, dando uma guinada, um gás nessa questão, nessa troca de filosofia de mito para razão. E vemos também as escolas atômica, eleática, jônica, eleática, atomística e itálica. Beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, sou mais Edu, certinho? Fica de olho nessas dicas e até a próxima.